Olá a todos. Parece até irônico, né? Mas toda vez que eu falo que o vídeo ou o áudio vai ser curto, eu acabo me estendendo para muitas horas, né? Então vou tentar não mais dizer que o vídeo ou o áudio vai ser curto ou longo, ok? Porque senão fica parecendo uma piada, né? Mas vamos lá. Eu tenho algo para contar para vocês na data de hoje, mas antes eu prefiro trazer, né, algumas informações. Não reparem na minha voz, ou se eu parar para beber água, é porque eu estou um pouco cansado, estou um pouco fadigoso, porque há 1 hora e meia atrás eu fui devolvido, né, para o nosso planeta. Bom, eu já contei para vocês que no passado, e você vai entender o porquê dessa minha palavra em dizer no passado, você deve ter áudios em meu que falo que toda vez, né, que eu saía e eu voltava para Eliape, eu voltava e passava alguns minutos, eu ficava nervoso, eu ficava temperamental e eu não tinha lá muita paciência. Na verdade, eu já não tenho muita paciência, né? Isso é uma coisa minha, eu já nasci assim. Multiplicado, né, ao cubo, eu me tornava impossível para qualquer pessoa se aproximar de mim para querer pelo menos me cumprimentar. Então eu ficava muito áspero, muito grosso, né? E graças à arquiteta de tudo e o arquiteto de tudo, tudo isso acabou na data de hoje. E aí eu vou explicar para vocês o que é que aconteceu. Na data de ontem, eu acordei, né? 5h30 da manhã, que é meu horário de acordar mesmo. E toda vez que eu acordo, eu tomo meu banho, escovo os meus dentes debaixo do chuveiro, faço meu café, independentemente se estou na casa da minha mãe ou na casa de um outro familiar, como no dia 19, né? Eu estarei na fazenda de um amigo meu, em São João del Rei. E independente de qualquer coisa, tanto lá como na casa das pessoas mais íntimas, né, que me deram liberdade, eu gosto de levantar nesse horário, não faço barulho, e gosto, né, de fazer meu café. Então, essas pessoas já têm costume comigo e eu vou lá e faço meu café, independentemente de depois a família acordar e fazer um, um novo serviço, né, de servir o café de uma forma coletiva, mas pelo horário que eu acordo, eu gosto de fazer meu café. Isso não significa que o dia que eu for convidado, né, a ir na tua casa, que você vai deixar para mim o pó e a chaleira, o coador, seja ele descartável ou de pano. Não, não é isso. Mesmo se você fizer isso, eu vou ignorar completamente, porque essa minha conduta, ela é em relação às pessoas que eu tenho intimidade, né? São pessoas de longa data. Então a minha rotina sempre é a mesma. Sempre é a mesma. Acordo 5h30, tomo meu banho, escovo os meus dentes, faço meu café e assisto o jornal, certo? Então na data de ontem, eu fiquei apreensivo, eu fiquei muito pensativo, só que eu ignorei, né,
qualquer tipo de sinal, qualquer tipo de coisas que pudesse me alertar para alguma coisa, né? Então, cada um de nós temos uma percepção que é diferente, ela varia muito de uma pessoa para outra. E a minha percepção, ela é uma percepção muito elevada, né? É como a minha premonição fosse elevada a 1000, correto? Então, nesse sentido, eu procuro, né, ouvir uma música, assistir um filme, eu procuro ir acessar a internet. Dificilmente eu vou ter lá aquela paciência, né, de poder ler um livro, né, de forma natural, de forma comum, né, passando página por página, justamente porque me foi dado, né, a bênção ou a maldição, no melhor sentido da palavra, de poder estar ouvindo, né, as vozes em todas as partes do mundo, né? Às vezes é com grande frequência, às vezes é com uma frequência mais baixa, às vezes eu escuto 10 pessoas conversando, às vezes é como se eu estivesse num estádio, né, de futebol e eu visse ali aquela algazarra inteira, né? Então foi com muito custo que eu consegui dominar isso, né? Para poder, num diálogo, eu não repetir aquilo que eu estou ouvindo, né? Então tive que me treinar muito ao longo desses 12 anos para poder aprender, né? Falar o que eu tenho que falar e não replicar o que eu estou ouvindo. Então esse meu sentimento, ele foi aguçado, né? Que é o sentimento da percepção, que é a premonição ou a paranormalidade, enfim. E ali eu comecei a ter batimentos cardíacos acelerados, comecei a transpirar muito, a minha mão não conseguia segurar um copo, que eu comecei a tremer bastante mesmo. E depois essa sensação passou, né? Depois essa sensação passou. A minha visita chegou, conversei com essa pessoa do espaço, do gênero masculino, por volta de uns 40 a 50 minutos, porque antigamente eu gostava de olhar o tempo que cada um deles, né, prestava a estar comigo. Depois eu fui deixando, né, isso de lado, porque para mim naquela época era tudo muito uma grande novidade, né, de você poder receber todos os dias, né, um ser diferenciado para poder trazer aquilo que infelizmente o seu planeta ele não te oferece, não na quantidade que no caso eu preciso, né, para poder sobreviver aqui. E ali essa pessoa chegou, eu recebi ela e só a presença dela carregou as minhas baterias. Cada um tem um jeito, tem alguns que trazem, né, algumas pastilhas para mim e eu coloco essas pastilhas na boca e engulo e fico energizado. Outros, né, apontam o dedo somente para minha direção e acontece que eu começo a ficar estarrecido, né, com a magnitude da energia que me é transmitida. Em outros momentos, eles enviam, né, objetos tecnológicos, que pode ser nave ou dispositivos menores, e basta tão somente eu tocar, ou às vezes um feixe de luz sai desse objeto em direção a mim, seja na minha testa, na palma da minha mão, na altura do meu peito, ou até mesmo da minha barriga, né? E ali eu sinto, né, eu ser carregado novamente, correto? E a sensação que eu posso descrever
Eu não vou ter palavras, né? Mas vamos lá. Imagina você acordar num dia que você tem percepções, sensações de poder, né? Que aquele dia seja um dia maravilhoso. E do nada chega uma notícia que você tanto esperava, certo? E você sente aquela alegria e você já quer contar para todas as pessoas que aquilo que você tanto esperou deu certo, correto? Seja uma encomenda que vai chegar vindo de uma pessoa de fora, seja qualquer coisa, né? Mas desde que seja algo que possa te alegrar naquele momento. Então, imaginou essa sensação? Se você teve essa sensação, bem. Se você não teve, aí não tem como usar outro termo para poder descrever isso para você, correto? Então a sensação é essa multiplicada a 1000, tá? Eu vou usar o termo multiplicado a 1000 para vocês não conseguirem nem sequer imaginar o quão grande é essa sensação, né? Então fico mais próximo do que eu posso aqui dizer para vocês. E esse ser, ele falou comigo que eu precisava, né, me preparar, porque na data de hoje teria uma mensagem, e essa mensagem ia me levar a um lugar, só que ele não disse o lugar que era. E há algum tempo atrás, eu falei para vocês que, na verdade isso foi em 2018, né, eu falei para vocês, lá no meu canal no YouTube, eu falei sobre a oportunidade que eu teria, né, em fazer viagens em outras galáxias. E eu trouxe como referência para vocês as vezes, né, que eu passei por diversas, centenas, milhares, bilhares de galáxias, mas eu não desci nelas. Eu até usei o termo seguinte: imagina você indo, né, para o Rio Grande do Norte e você atravessando ali o estado de Pernambuco. Você pode passar, né, próximo ali a Portos de Galinha, e você não tem o direito de dizer eu fui em Portos de Galinha. Não, você passou por Porto de Galinhas, né? Para você dizer que você foi, você teria que descer do veículo, se banhar no mar, né? Ou ficar hospedado pelo menos 24 horas na cidade. Aí sim, você pode dizer que você foi, que é o contrário de dizer que você passou, né? Tem muita gente que quando viaja passa por Teófilo Otoni, por Governador Valadares, na verdade, por Ibatiba, por Mutum, por Lajinha, por Manhuaçu, Realeza, né? Periquito e outras cidades, né? Como Lacerda, Patos de Minas, Alfenas. Você passar por essas cidades é uma coisa que não te dá o direito de dizer que você conhece. Você só pode dizer que foi no momento que você desembarcar e você tomar conhecimento de onde fica um banco, de onde fica um hotel, de onde fica a melhor pizzaria da cidade, onde fica o melhor encontro da cidade, né? Então aí você tem o direito de dizer que foi e conhece. No meu caso, é mais ou menos assim. Eu passei por bilhares, milhares, não trilhares, mas bilhares de galáxia, mas não desci em todas elas. Na verdade, eu desci somente em uma vez, que eu nem considero como uma estadia, e depois eu fui convidado por um ser da alta primogenitude, que tem sua aparência física semelhantemente àqueles seres, né, daquele filme lá, Guerra dos Mundos, e quem acompanha os meus vídeos já me viu falar sobre aquele ser que se parece com aquele personagem ilustrado lá naquele filme, correto? Que eu usei só como um termo ilustrativo para trazer uma alusão mais própria para você que me ouve aí, tentar fazer você raciocinar como é a aparência daquela pessoa, né? Então já passei por muitos lugares. Passei.
certo? Agora, em relação a sistemas solares da nossa galáxia, do nosso ponto de estada, eu já fui em vários. Tanto é que no passado eu fui motivo, né, de chacota e talvez, certo, eu continua ainda sendo motivo de chacota nesse sentido, por eu ter afirmado no passado e afirmo no presente e afirmarei quantas vezes for no futuro que eu conheci mais de 1983 planetas, correto? Entre eles eu voltei em alguns, outras centenas de vezes. Então é uma contagem rotativa, correto? Se eu for dizer quantas vezes que eu fui em Galamiak, como hoje fui, se eu disser quantas vezes que eu fui em Kank, em Arcturus, em Alaner, né? Se eu disser quantas vezes eu fui em Petelinerok, e somar, vai dar mais de 5, 6 mil vezes, ou 6 mil, 7 mil, 10 mil viagens, né? Se somar todas as minhas voltas, e somando, né, a quantidade de tempo que foi necessário para eu ficar aqui, né, e somando a quantidade de tempo que eu fui levado e fiquei lá, desde alguns míseros 10 minutos até meses, até semanas e dias. Somando tudo, daria aproximadamente 218 meses em 12 anos que eu estive ausente. Somando dia, hora, fazendo essa somatória, né? Dá 218 meses. Então, em 218 meses, né, fracionados, eu conheci essa quantidade de planetas. Por quê? Porque o nosso tempo, a nossa atmosfera, a nossa realidade, né, a nossa posição estelar, ela diferencia muito da posição estelar e dos eixos que cada sistema solar tem. Por isso que na mente de algumas pessoas céticas, duvidosas, queixosas, né? Eu falo isso de cientista, ou até mesmo de pessoas que me ouvem, mas me ouvem por uma questão de gostar de uma boa história, certo? E gostar, às vezes, de aproveitar a minha voz para poder dormir, se caso a pessoa sofre de insônia, não é verdade? Então, para essas pessoas, fica impossível, né, um ser humano de carne e osso viajar, viagens interestelares, viagens estelares em um corpo físico. Não é verdade? Fica impossível para a ciência, fica impossível para a astronomia, fica possível se levar em consideração tudo aquilo que esses cientistas, na maturidade acadêmica, aprendeu ao longo da vida, né? Então, eu não discuto com ninguém matemática, eu não discuto com ninguém química, nem biologia e nem física. Se cada um tem a sua razão, que cada um guarde para si a sua razão e a sua maneira de pensar que deve ser respeitada. Mas essa é a minha história, com H maiúsculo, H de Henrique. É por isso que eu nunca pedi para você, meu ouvinte, sequer acreditar na minha história de infância, onde eu trabalhei, onde eu fui, o que fiz. Existe um ditado que fala que o nosso mundo, chamado Eleap, na linguagem humana, literal, terra, para os antepassados tibetanos, Gaia, não é verdade? Existe uma linguagem que diz que o mundo é pequeno e tudo dá volta.
E eu sempre ensinei para vocês a verdade da vida, a verdade que cada um tem que assumir por si só. O que eu quero dizer com isso? Apareceu uma pessoa para o nosso grupo, ele está mantendo contato exclusivamente com Eli Batista. O nome dessa pessoa eu não vou dizer. O dia que ele quiser, ele vai receber esse áudio e ele quiser se identificar, mas ele vai estar lá no encontro em São Paulo, porque eu viajo, na verdade, no dia 24 para São Paulo, e a partir do dia 26, que vai dar numa sexta-feira do mês de junho, eu irei encontrar com algumas pessoas que moram no estado de São Paulo. E aí eu irei ficar com essas pessoas dia 26, dia 27, dia 28. No dia 29, que vai ser na segunda-feira, o meu voo pela linha aérea Azul, saído de Guarulhos, sai às 10 horas, correto? E chega no aeroporto internacional de Confins, 11h15 aproximadamente. Então, como eu estou indo em São Paulo a negócio, eu estou indo no dia 24 e iria embora no dia 26. Mas aí algumas pessoas que me conheceu e foram apresentados por parte de outras pessoas, uma dessas pessoas é a Flávia, né? A Flávia que me conheceu juntamente com o Júlio no encontro que foi proposto, né, em um parque ecológico de Belo Horizonte. Eu já fiz esse resumo no meu vídeo 151. Ela conversando com uma pessoa que mora nos Estados Unidos, que também não vou falar o nome, mas vocês se recordam do dia em que eu chamei a atenção da Flávia, quando ela me trouxe, né, a dúvida concernente à reencarnação vinda dessa pessoa, né, onde eu, chamando a atenção dela, que serviu não só para ela, mas para todos vocês, que se caso, né, viesse me apresentar alguém, que você tivesse pelo menos a competência que eu sei que você tem de fazer o resumo da minha vida para essa pessoa, para que quando essa pessoa conversar comigo, ela não me perguntar aquilo que eu falei há 4 anos atrás. Eu acho isso justo, eu acho isso digno, né? Então, essa pessoa ia participar de uma determinada palestra, ela ouviu meu áudio, em dados momentos ela ficou duvidosa, queixosa, sentiu medo, que é natural, medo talvez por eu ser um psicopata, ou quem sabe um assassino, na verdade, ou medo de poder abrir mão das crenças que ela adquiriu, talvez erroneamente ou não, ao longo da vida. Aí teve uma pessoa que é a peça-chave muito importante, um homem, né? Que na época, sem mesmo ter contato comigo, orientou a ela, dizendo para ela que ela devesse ficar tranquila e continuasse, né? Ouvir os meus vídeos, que não era daquela maneira que as outras pessoas de um determinado grupo, que aqui não vou falar porque não me interessa nem me compete, né? Dizia, tipo assim, não ouve esse cara não, o que o outro lá ensina é muito superior, né? Aí quando ela compreendeu que o meu ensinamento é gratuito, que o meu ensinamento é para uma vida inteira e que ensina você a dividir de graça, né? E te ensina também a você ser doador, né? No sentido de você fazer o bem para o seu próximo, ela compreendeu, né, que as minhas palavras tinham e têm valor, correto? E aí ela apresentou, quer dizer, ela buscou, né, a Flávia, conversou com a Flávia, como é de falar pouco, falou pouco de mim, mas o pouco que ela falou foi o que deu, né? E ali ela foi incentivando também outras pessoas a me conhecerem. Então, como ela estava, né, com essa palestra já paga para ser realizada, a data não me interessa,
juntou a fome com a vontade de comer, né? Então, como eu estou indo em São Paulo no dia 24 de junho e voltaria no dia 26 para Belo Horizonte, eu gostei da coragem não só dessa pessoa, mas de outras senhoras também, e principalmente desse homem, que eu vou falar um pouco dele aqui, sem citar o nome dele, tá? Para que vocês entendam, né, que a pessoa, quando ela tem que me ouvir, ela não precisa ser indicada. A existência, ela arranja um jeito da pessoa me encontrar, né? Porque eu procuro qualidade de pessoas e não quantidade, né? Como referência, eu dei o exemplo lá no vídeo 151, no meu encontro em Belo Horizonte, no Parque Ecológico, quando as pessoas pediram, né, que eu encontrasse elas lá, eu não disse não. Eu fui de peito aberto, deixei as pessoas aproveitarem o que elas quisessem aproveitar, me perguntando o que queriam, mas a maioria não me perguntou nada, ficou só me olhando, achando aquilo tudo fantástico. E foi bastante pessoas, né? E no meio da quantidade, duas qualidades me foi apresentada, que foi a Flávia e o Júlio Andrade, né? Na República, por exemplo, no meio de mais de 29 moradores, cada um no seu quarto, totalmente independente, somente um prestou, Alisson. Não é verdade? Alisson. E a vida é assim. A vida é cheia de altos e baixos. Então as pessoas podem falar de você o que quiser, desde que elas te respeitem. A partir do momento que a liberdade de expressão ela muda para violência, aí existe duas alternativas. Não é verdade? Aí você que escolhe. Então, fazendo essa retrospectiva de um fato presente que aconteceu por agora, esse homem, ele reportou para essa mulher, que se quiser, ela vai ouvir esse áudio também, se ela quiser gravar um áudio se identificando, falando sobre mim, sobre o que ela achou, como ela me encontrou, qual foi os altos e baixos, né? Ela pode ficar à vontade da mesma forma que esse homem também, né? Aí fica a critério deles. Então, como eu não tenho intimidade com eles, eu não posso, né, falar o nome deles, mesmo por uma questão de respeito. E isso eu tenho de sobra, né? Então, esse homem virou para essa mulher que mora nos Estados Unidos e falou com ela assim: olha, eu conheci o Carlos quando realmente ele trabalhava na farmácia. Ele passava na minha rua e ele falou inclusive até o nome da rua. E eu entregava muito medicamento ali na Guarapari, no bairro Santa Amélia, próximo à rua Sinfonia, próximo onde passava o antigo 1207A, né? Desculpa, A não, 1207B. O 1207A, o ponto final dele era em frente ao antigo supermercado EPA, perto da pracinha da igreja, né? E o 1207B ficava o ponto final dele próximo ao antigo bar do Zé Gato, né? Então esse homem, ele me viu passar na rua e ele relatou em um áudio pro Eli, eu tenho esse áudio aqui, que ele me via e ele ficava admirado de ver uma criança, né, por assim dizer, trabalhando, né? E me viu, pelo relato dele, entregar medicamentos de bicicleta. E ele falou que olhava para mim e sentia algo diferente em mim, né? Não sabendo ele que naquela época eu era um verdadeiro demônio, literalmente um demônio, né? E acreditava nas coisas que o mundo nos ensinou a acreditar. Mas o que ele viu em mim não foi um possível contato extraterrestre. Ele via em mim, pedalando aquela bicicleta, um homem que sou, inclusive nos dias atuais. Não é verdade? Então ele via e ele sentia, porque a existência, talvez no seu íntimo, não posso afirmar isso, prefiro não fazer, mostrou para ele que um dia os nossos caminhos cruzariam de alguma forma. E passou muitos anos
certo? Muitos anos. Tanto é que, pelo que foi dito, ele conversando com essa mulher lá dos Estados Unidos, né? Ele disse para ela que esteve pouco tempo agora em Belo Horizonte, e ele foi ao mercado que eu trabalhei, onde ele é amigo dos donos do mercado, e perguntou por mim. E a referência foi boa. O que eu quero dizer com isso? Se eu fosse um mentiroso, salafraio, vagabundo, né, como muitos por aí, esse mundo que é pequeno, uma hora fecharia o cerco. Não é verdade? Fecharia o cerco. Eu disse para vocês uma vez que o mundo pode cair ao meu redor, mas ninguém nesse mundo tira de mim quem eu sou, quem eu fui e quem eu vou continuar sendo. Sabe? Ninguém. Hoje sou rico. Se amanhã eu for pobre, vou continuar do mesmo jeito. Porque ninguém me muda, nem mesmo eu. E eu sou assim, vou viver assim até 2036. Depois disso, vou embora. Talvez eu possa ir até antes. Mas em 2036 eu vou embora. Se eu não deixar para a humanidade inteira o meu legado, de um homem que nunca pediu nada em troca a ninguém para falar a verdade, para algumas pessoas eu vou deixar. E como eu sempre falei, e sempre cumpri o que eu falei, e continuará cumprindo, diga isso Murilo, diga isso o próprio Júlio, a própria Flávia, o próprio Eli Batista, o próprio Alisson e os próprios outras pessoas que aqui não vou falar o nome. Por quê? Porque o que eu falo, eu assumo a responsabilidade sobre isso. Sobre isso. Se eu for chamado novamente na ONU em uma reunião interna, como foi uma vez, eu falo as mesmas coisas. Se for para eu repetir 1 milhão de vezes até dar calo na minha garganta, até as minhas amígdalas apodrecerem, eu vou sempre contar a mesma história. Porque eu sou assim. E eu assumo as responsabilidades naquilo que eu falo, naquilo que eu acredito, naquilo que eu vi, ouvi e experienciei. E aí apareceu esse homem que conversou com essa mulher, que agora está conversando com Eli Batista. Eles ainda não têm o meu telefone porque não foi autorizado passar para eles. E eu tenho que respeitar isso, e eles também, eles compreendem isso, mas só a felicidade deles de saber que está próximo a mim, para mim, já é um presente. Já é um presente. Né? Como foi, é, e talvez, porque cada um escolhe o que quer ouvir, e cada um escolhe o caminho que quer andar. Vocês continuarão sendo, não todo mundo, mas a grande minoria, as melhores coisas que me aconteceu desde o meu nascimento. Eu falei as melhores, porque teve outras insuperáveis e que sempre será insuperável quando foi ter conhecido primeiro a Guemeresh, segundo a Guenachete. Depois Arnetoliel, Atilio, Zamaniel, Mereconoab, Aca e todos os outros que já falei e outros que ainda nem falei. E talvez nem vou falar, porque é muita coisa. 218 meses resumidos no momento em 12 anos, completará 13 no dia 20 de agosto. Eu costumo dizer que em agosto eu faço 2 aniversários, o aniversário do dia 20 de agosto e o aniversário do dia 23, certo? Tá passando um carro aqui de anúncio aqui na rua, porque aqui como é uma área rural, cheio de sítio e tudo mais, tem esses costumes aí, né? Então vamos lá, gente. Aprenda uma coisa.
fala sempre a verdade. Nunca minta. Se você acredita em algo, defenda. Ainda que para o mundo seja mentira, defenda. Defenda. Antes de começar o meu relato, pouco me importa o tamanho que vai ser esse áudio aqui, é bom que vocês ouçam ele, né? No final de semana aí. Eu quero fazer aqui uma retrospectiva de um vídeo meu que eu fiz, né? Falando sobre o Brasil, onde eu não abordei o tema alienígena, né? E falei para vocês da corrupção do sistema brasileiro e o porquê, né? Que essas leis, porquê que a Constituição não vai ser mudada para dar um norte para a petição, né? Das pessoas que foram vítimas de violência. E nem dar um norte para aquelas pessoas que perdem, né, os seus entes queridos em catástrofes. Nós tivemos lá o incidente de Mariana, que já faz bastante tempo, e até hoje aquelas famílias não foram indenizadas. Nós tivemos recentemente aí a catástrofe, né, da Vale, e aí as pessoas estão recebendo entre um salário mínimo a R$ 1.500. E se aquelas pessoas não lutarem pelos seus direitos, o Ministério Público vai se calar, a Justiça vai fazer de conta e vai esquecer aquilo, né? A imprensa já não mais fala daquilo, nem de Mariana. É uma vez ou outra que você escuta falar sobre o assunto. Aqui na minha cidade, né, em Belo Horizonte, existe uma filial do SBT chamada Alterosa. Das vezes que eu assisti a Alterosa recentemente, eu vi que eles, dioturnamente, fazem a contagem dos mortos. E o bombeiro militar do meu estado, que poderia ter encerrado as buscas, né? Que já faz bastante tempo, já faz mais de um ano, ele ainda continua para tentar trazer uma esperança para aquelas famílias, né, que perderam aí os seus entes queridos, certo? E recentemente aí eu vi, né, através do YouTube mesmo, o caso de um soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Esse rapaz, ele é uma pessoa firme no que fala, ele é uma pessoa que deseja mudar a situação da polícia carioca, né? E ele tem afrontado, né, universitários que fumam maconha na universidade. Ele tem afrontado, né, a esquerda e a direita dessa nação chamada Brasil. E ele tem dado a opinião dele, e muitas das vezes ele tem até ofendido, né, a liberdade de outras pessoas. Só que recentemente esse soldado, ele extrapolou. Para o corrupto, ele extrapolou. Para o justo e o verdadeiro, ele fez bem. E ele denunciou o coronel, que foi chefe do Estado-Maior da Polícia do Rio de Janeiro. Porque esse coronel, segundo as denúncias desse soldado, ele foi até uma favela, né, do Rio de Janeiro, onde é impossível a polícia entrar se não for uma operação auxiliada pelo BOPE, né, e auxiliada também pela tropa de choque. E ele foi, indagou esse coronel, como é que esse coronel conseguiu entrar na Maré. Quem é do Rio de Janeiro sabe o grau de violência que tem as favelas, né, do Rio de Janeiro. Quem é do estado sabe que a Maré é problemática, correto? Se a imprensa fosse mostrar de fato a verdade que ela não mostra, nós iríamos ver policiais
queimados, esquartejados, decapitados. Nós íamos ver, o que mais? Policiais atirados, né? Nos becos. Uma vez eu vi um vídeo, e nesse vídeo tinha um policial militar morto, e aí um jovem atravessou e pegou o fuzil desse policial e ia correr para dentro da favela, e uma pessoa gritou assim: leva, 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 que vale 30 mil. Esse vídeo tá aí no YouTube aí, vocês podem pesquisar, né? O meu conforto foi saber que aquele policial ali já estava pronto para ir para Nírio, mas eu fiquei aborrecido por saber que ele estava presenciando toda aquela atrocidade que estavam fazendo ali em cima do corpo dele sem ele poder fazer nada. Então esse soldado aí, vocês pesquisam aí, soldado do Rio de Janeiro, ele faz denúncia acerca do coronel, que você vai saber que soldado é esse, porque eu não vou falar o nome dele aqui, ok? Então ele denunciou a conduta, né, desse coronel, que disse que foi lá na Maré porque foi convidado, correto? Foi convidado. E aí ele passou por vários processos disciplinares, né, do RDPM, da Polícia Carioca. Ele já teve algumas incidências, mas nunca por uso excessivo da força, nada que fosse assim extrapolado, mas sim por uma não conduta, por ele estar sempre ali buscando, né, fazer com que a PM carioca, né, do Rio de Janeiro seja decente em todos os sentidos, né? O que ele buscou é o que ele busca. E a primeira coisa, né, que o jornal sensacionalista dessa nação ridícula chamada Brasil falou para aquele jovem foi se ele fez aquilo por causa dos interesses que ele tem na política. Ninguém respeitou a farda daquele homem, ninguém respeitou, né, o que ele quis dizer acerca de um oficial superior que já está na reserva e é inclusive ligado a um partido político aí chamado PSOL, que pouco me importa porque eu não tenho nenhum tipo de partido político, porque tudo isso para mim é uma verdadeira merda, né? Mas aí, como os conceitos, né, e os conselhos brasileiros falam e guerriam entre eles acerca da dignidade, da não dignidade de um partido político, esse coronel é filiado a esse partido, né? Mas o partido em si não manda nada. O que manda foi a conduta, que não foi explicada pelo coronel quando foi indagada por esse soldado. Então você vê uma pessoa denunciar o esquema de dentro para fora e a alternativa, né, do governador do estado do Rio de Janeiro, que foi aí um fuzileiro naval, não foi em primeiro momento de patriotismo, coisa que ele pregou, né, quando ele se candidatou ao governo do Rio de Janeiro, né? Inclusive ele é até um juiz. E ali a nota que ele divulgou a respeito daquele soldado foi uma coisa ridícula. Então eu não sei se durante o momento que eu estou fazendo esse áudio aqui, se ele já foi expulso da PM ou não. Só que a arma dele foi tirada, né? O CRAF dele não foi entregue por uma vez ele ter atirado em um criminoso e ele ter sido inocentado no processo. A polícia militar não entregou o CRAF para ele. O CRAF é que dá o direito ao policial ter o porte velado da sua arma, tá? E ali a própria polícia tirou também a arma funcional. E ele está desarmado e sendo ameaçado aí pelo Comando Vermelho em si. Então são poucos os meios de comunicação que estão divulgando isso, mas na internet aí os youtubers estão apoiando em massa ele. Tem alguns idiotas aí de plantão, né, que são os falsos moralistas, que está dizendo que a conduta daquele jovem lá é errado, mas ele está dizendo isso porque ele mora, né, nos Estados Unidos, porque ele conseguiu inclusive ingressar na polícia americana, norte-americana, né?
Então ele pode abrir a boca dele para falar o que ele quiser mal desse jovem aí, porque ele não está na realidade dessa nação aqui. Há um tempo atrás, eu tinha reportado para vocês que um dentista, né? Desculpa, perdão, gente. Um auxiliar de enfermagem ou um enfermeiro, não sei. Só sei que ele tinha formado, né, em enfermagem, não sei se é técnico ou enfermeiro mesmo, e ele precisou, né, tirar vários documentos. E um dos documentos que ele deveria tirar é a certidão negativa militar, que prova se o camarada serviu ou não o exército, né? Se você foi dispensado ou se você serviu, né, no serviço obrigatório. Pode pesquisar aí na internet aí que vocês vão encontrar, né? Sabe o que aconteceu, gente? Quando esse cidadão aí foi lá, né, para poder pegar o certificado dele, certificado de dispensa dele, constou que ele era um militar ativo, sem nunca ele ter servido. Aí eu te pergunto, onde foi o salário que ele estava recebendo todo mês? Porque se constava que ele estava ativo, a folha de pagamento, né, do exército estava depositando algo na conta dele. E aí? O que a Receita Federal falaria disso, ou falou disso? Enfim, o caso foi abafado, mas você consegue acessar a internet aí para conseguir, né, ter informações a respeito disso. Ou seja, uma pessoa que nunca serviu, constava que ele era militar ativo. E se eu não me engano aqui agora, ele estava ativo há mais de 18 anos. Um negócio assim. Depois vocês pesquisam aí e colocam lá enfermeiro, vai tirar certificado de reservista e acaba descobrindo que é um militar, né, na ativa. Ele nunca tinha pego num fuzil. Vamos lá para o meu caso, o qual eu posso testemunhar quantas vezes for necessário e denunciar também, né? Eu ingressei na fileira militar, fui um soldado raso, começando por recruta, né? Fiz o curso para sargento. Nessa altura eu já estava estudando, né, para fazer o CFO. Passei no CFO e ingressei, né, no Exército Brasileiro. Inclusive esse homem aí, que talvez ele vai se identificar ou não, ele mesmo, em um áudio, ele fala, ele afirma que ele tem muitos amigos no Exército que me conhecem, né? Isso ele afirma. Isso é uma coisa pessoal dele, né? E ali eu ingressei na fileira militar, fui um ótimo paraquedista, um ótimo guerreiro de selva, um ótimo caçador. Teve um dia que eu fui levado até um comandante, que o seu nome de guerra era Vaz. Eu até cheguei a comentar isso para vocês. Ele me fez uma proposta ali meio esquisita. Na época eu não entendia muito bem o que ele queria dizer com aquilo, mas eu reportei isso para vocês. Quem se lembra desse assunto pode até me gravar um áudio falando sobre isso, para me ver se realmente vocês estão pensando nisso, né? Ou se vocês prestaram atenção nesse momento. Só me lembro dele ter perguntado, né, se eu conhecia o desconhecido. Eu não entendi muito bem. Mas o interessante é que alguns meses depois, vou dizer meses, tá? Eu fui convocado para poder participar, né, de uma missão de reconhecimento no estado de Roraima, certo? E lá me foi apresentado então Cabo Vieira, e eu que era oficial fui colocado na postura, né, na patente de sargento, ou seja, se eu era, um exemplo, major, eu fui colocado a sargento. Eu achei aquilo muito estranho, mas a gente não podia questionar, era uma ordem superior, talvez, para que se caso você fosse morto no reconhecimento, desse, né, a sua patente ou o seu nome, e aquela patente, aquele nome não ia condizer, né, com o estado daquela missão e nem com aquele militar daquele quartel ali, de fronteira, aquele batalhão de fronteira. Eu achei aquilo muito estranho, ter tirado de mim
uma divisa de oficial e ter colocado de sargento. Mas tudo bem, né? E aí ficamos aproximadamente 15 dias, né, estudando o terreno. Recebemos mapas que foram enviados, né, pelos Estados Unidos, e nós estudamos ali aquele mapa, as localizações, onde partiu a denúncia ali dos ribeirinhos na época. E eu fui apresentado somente ao Cabo Vieira. Não tinha um superior, não, era só eu e ele. Eu na condição de sargento, não de tenente, e ele na condição de cabo. Talvez ele era até soldado, mas foi colocado na condição de cabo. Por isso que eu me refiro a ele como Cabo Vieira, que é um indígena, né? E ali estudamos a área, fomos, desembarcamos no rio, nadamos até a margem, chegamos a uma localidade que a gente chama de praia, e ali desenterramos uma canoa que foi deixada por um dos ribeirinhos ali, que era um barco, né? Vou me referenciar a um barco, né? Sem motor, para que a gente subisse o rio remando, sem o auxílio, né, de um motor, para que não fizesse ele barulho, e se caso os guerrilheiros das Farc estivessem ali na região, não pudesse ali nos alvejar, né? Então o tempo todo foi tenso, certo? E ali nós remamos, e nós contávamos, né, quantas curvas a gente passava por ela, né? Porque a gente teve que gravar na mente o mapa. Chegamos em um ponto determinado por mim, após visualizado no mapa, que foi guardado na minha mente. A gente não levou o mapa com a gente, certo? Porque a gente ia explorar uma mata, uma floresta totalmente virgem. Amarrei a canoa com trança de cipó, afundei ela no berço, que a gente chama de margem de rio, e ficou ali, porque o nosso ponto de encontro seria outro, mas nós poderíamos usufruir, né, da canoa novamente, mesmo sem motor, descendo o rio. Andei mais de 10 quilômetros, floresta adentro, só que a floresta, como é fechada, pode ser 14 horas da tarde local, que dentro da floresta já começa a ficar escuro, né? Então a floresta é tropical, é úmida, o calor é muito forte, o mormaço que sobe do chão e para ali na copa das árvores, né, deixa você muito calorento, a sua pressão ela sobe, ela baixa, vira um panduê danado. No primeiro dia eu fiquei com ele, né, e dormimos abraçados em cima da árvore, cada um se virando por si. Eu era bem magro, não tinha a circunferência abdominal que hoje eu tenho. Eu usei o meu cinto suspensório para poder me abraçar em uma galha mais fina. E ali eu dormi. Dormi, mas vigilante, né? Com o olho aberto, tudo fechado. Na primeira hora do dia, que para mim foi 5 horas da manhã, nós descemos da árvore e continuamos, né? Mata dentro. Enfim, avistei, tá? Avistei ali o acampamento dos guerrilheiros das Farc. Na época eram 16 guerrilheiros, entre eles 2 mulheres, né? Que com certeza eram cozinheiras, né? Daquela equipe ali. E eu estava, né? Com uma pistola em Bell .45. O Cabo Vieira estava com uma pistola .9mm. Eu estava com um rifle de repetição, né, da Imbel, o .308 com munição 7.62, uma luneta péssima, e por se tratar de um armamento de repetição, você podia dar um tiro por vez, porque não tinha carregador, por isso que é uma arma de repetição, como fuzil M1, né? E ali eu visualizei, eu fiz o que o comandante pediu, visualizei, vi que a denúncia procedia, certo? Eu vi que aquilo ali era real. Naquela época também, ninguém tinha tempo de fazer trote, né? E eu lembrei de um fato que ocorreu em meados de 94. Eu lembro que eu estava assistindo Fantástico na época,
onde foi noticiado que guerrilheiros das Farc invadiam um campo de treinamento e fuzilou todos os recrutas e roubou armamento, desde o fuzil FAL, fuzil para-FAL, morteiro, granada de bico, né? E levou inclusive ainda os mantimentos da tropa. Eu lembrei dessa reportagem no Fantástico. E eu ali, na condição de terceiro sargento, sendo eu tenente, eu dei ordem para o Cabo Vieira caminhar alguns passos à minha direita. Ele não pôde fazer objeção porque o comando ali era meu, a ordem era minha. E ali eu abortei a ordem dos generais e dos coronéis, né? Que era só uma missão de reconhecimento. E eu falei para o Cabo Vieira assim, através de sinais: a cada um disparo meu, você efetua um para o alto, porque como as copas das árvores são todas fechadas, o eco do som vai propagar por toda a região. Então, os guerrilheiros não irão saber de onde está vindo o tiro. E ali eu fiz a visada. A mira, ela já estava totalmente calibrada, né? Tava tudo certo, mesmo porque todo atirador ele tem que usar uma peça chamada colimador. Colimador é o que você coloca, né, na ponta do cano de um rifle, que vai ser ajustado através ali da mira, né, da mira telescópio, e você vai regulando, né, aquele feixe de luz do laser, calibrando ali com a sua mira. Então minha mira estava 100% calibrada. 100% calibrada. Meu fuzil não tinha batido, ele não tinha caído, então não teve nenhuma alteração quanto, né, as suas torres, né, que é a torre lateral e a torre principal. E ali eu fui visualizando guerrilheiro por guerrilheiro a uma distância de 220 a 260 metros. Lembrando que na minha frente tinha galhas, raízes, cipós, folhas, tinha ali a umidade, que era muito forte, o deslocamento de vento nem tanto, porque não ventava, porque as árvores não deixavam, tá? E eu tô só fazendo esse resumo aqui para você ver e você nunca se esquecer que país é esse, né? Onde o próprio Renato Russo dizia: nas favelas do Senado, sujeira para todo lado, né? Ninguém respeita a Constituição e todos acreditam no futuro da nação. Por isso que eu vejo que é uma bela de uma hipocrisia, né? Hoje eu sou um antipatriota, eu não acredito nessa nação, não acredito mesmo, tá? E isso aí não é segredo para ninguém. Me desculpe aí os patriotas aí, mas a verdade que eles não enxergam, eu tenho ela de cor, né? E ali com o meu rifle, a minha munição que eu estava usando é a 7.62, 56x72, é uma munição intermediária, o projetil não é pesado e também não é leve, tá? E eu fui e efetuei o primeiro disparo, que pegou um pouco abaixo do T fatal, o que levou a parte craniana da boca para cima explodir. E ali foi um pandemônio total. Os guerrilheiros pegaram pistolas, os fuzis a Kalashnikov, 5.56, 7.62, lançaram granadas de mão em nós, granadas de bico, que é aquela que vai na ponta do cano do fuzil, e nada nos alvejava. E a cada disparo meu, o Cabo Vieira efetuava um disparo para o alto. E isso retardou, né, completamente aqueles guerrilheiros narcotraficantes que estavam ali. E um tiro por vez, eu fui abatendo todos. Pela minha mira, eu via bancadas que me recordo até agora, vejo como se fosse aquele dia, cheias de pasta base de cocaína. Tinha até aquele
quem é do interior já viu aquele moedor de café que você coloca os grãos, geralmente ele é instalado na parede, e você moe o café na hora. Aquilo ali, né? Então, um acampamento bem estruturado. Bem estruturado. E eu fui efetuando tiro por tiro. E isso eu não aprendi no curso, não. Eu não aprendi. E nem assistindo filme, porque naquela época eu não tinha tempo nem de ir na locadora para pegar uma fita VHS. E os filmes daquela época não falavam sobre isso. E um tiro por vez, eu fui abatendo cada um. Distância, tempo, trajetória, deslocamento, impacto, tudo eu calculava simultaneamente na minha mente. Teve um guerrilheiro que ele se abrigou, né, atrás de um tambor desses de 100 litros, né? E ali eu não sabia, porque eu não tinha uma visada de saber se dentro do tambor tinha pasta base ou tinha panela que pudesse, né, retardar a trajetória, né, do meu tiro e desviar ele, ou até mesmo impedir que ele atravessasse aquela superfície. E eu me lembro que o erro dele foi quando eu vi o cotovelo dele. Então eu já tinha visualizado quando ele saiu do acampamento, se escondeu atrás da mesa, eu não atirei da mesa, ele pulou para trás desse tambor. E o que me causou uma reação é que aquele tambor ele não mexeu, então por isso que eu deduzi que ele estivesse cheio, porque o desespero dele foi tanto que como ele se abrigou de costa, o tambor era para ter mexido, o tambor não mexeu e ele era o único que faltava. Pelo menos eu acreditei que era o único que faltava. Então eu calculei o tamanho do tambor, eu calculei o tamanho daquele homem, que era em torno de 1,75 m a 1,77 m. Então ele sentado, ele teria que estar sentado. Se ele tivesse agachado, eu ia ver a cabeça dele. Então ele estava sentado de costa. E sentado, eu deduzi que ele tivesse ali aproximadamente entre 70 e 80 centímetros. Se ele tivesse de cóctora, ele estaria entre 40 e 50 centímetros. E aí ele cometeu um erro, foi onde eu consegui ver o cotovelo dele por um momento. Então eu calculei a distância do cotovelo com o braço dobrado até a distância do ombro, que daria em torno de 35 centímetros ou 36 centímetros. Do ombro até o pescoço dele daria aproximadamente mais 20 centímetros. E foi aí que eu compensei a base do tambor com onde possivelmente seria a cabeça dele, a base do cotovelo, do qual eu tinha feito a visada. Eu efetuei um único tiro. Eu só vi ele caindo para o lado esquerdo de quem vê, né? E mesmo assim ali, eu permaneci entre 1h30 a 2 horas, porque eu não sabia se tinha mais alguém. Depois disso, eu dei sinal para o Cabo Vieira, ele desceu e eu acompanhei ele na minha mira. Ele me deu o sinal que tudo estava bem, que eu podia descer também. Eu desci, fizemos ali a patrulha, né, na base deles do acampamento. Segui por um caminho que estava tão liso de tanto eles passarem e cheguei até um barco de alumínio. E no acampamento tinha um motor da Honda e um motor da Yamaha, novos, certo? A primeira coisa que eu fiz foi, junto com o Cabo Vieira, arrastar os dois o motor e jogar no fundo do rio. Jogamos os dois, depois viramos o barco até que ele enchesse de água e até que ele afundasse. Depois eu voltei, cortei uma perna, levei até o rio junto com um pedaço de braço e joguei na água e fiquei segurando para ver, né, se tinha alguma piranha que pudesse ali me ajudar a não deixar vestígio algum. Aí apareceu algumas piranhas pretas que começou a comer a carne, né? Depois disso, eu voltei no acampamento e o Cabo Vieira ficou lá para qualquer eventualidade de um próximo grupo, né, de guerrilheiros chegar por ali, e eu fiquei ali na margem do rio. E ali eu cortei
né? A parte da perna, a parte dos braços, arranquei a cabeça e levávamos por etapa e jogávamos no rio. Depois joguei o armamento, desativei as granadas e joguei também dentro do rio. Pegamos, né, o combustível e jogamos no chão, desmontamos o acampamento, queimamos tudo. Então, se depois a isso, qualquer outra tropa de guerrilheiros das Farc tivesse chegado ali, automaticamente, né, ia entender que aquela tropa ali tinha mudado, mas não ficou vestígio nenhum de que eles tinham sido mortos. Porque até o estojo nós catamos, enchemos de terra e jogamos no fundo do rio. Voltei com algumas cabeças no ponto de encontro e quando eu apresentei para um major e para um tenente-coronel, eles faltavam um pouco colocar o estômago para fora. Homens, né, que diziam estar preparados para uma eventualidade de crise, de confronto, de guerra, e que não podia ver cabeças em um cesto, que foi tecida, inclusive, pelo Cabo Vieira. Cheguei de férias, porque isso para mim foi uma férias, né? Até hoje eu sinto orgulho no meu coração por ter feito isso, e faria quantas vezes fosse necessário. Esquartejar e decapitar cada um desses guerrilheiros que invadiu a nossa fronteira e que colocou em risco as mulheres, as crianças ribeirinhas que poderiam ser vítimas de sequestro e de uma possível exploração sexual, eu sinto orgulho por ter matado os 16. Eu sinto orgulho por ter sepultado eles na minha natureza chamada Amazônia. E isso ninguém tira de mim. Ninguém. O exército ele pode se pronunciar e falar: nós não conhecemos esse homem e ele está mentindo, nunca teve essa operação. Nunca ninguém tirará de mim essa história. Porque quem cria uma história gagueja. Eu falo tudo detalhadamente. Tudo. Cheguei, fui transferido para o 1º bis. Ninguém pôde ter contato comigo. Dali houve minha separação entre mim, um sargento falso, e um cabo que talvez fosse falso também. Viajei para Brasília. De Brasília eu fui para Tocantins. De Tocantins eu peguei uma carona forçada com o pessoal da Força Aérea Brasileira no antigo Hércules até a base aérea de Lagoa Santa. Me apresentei no Centro Preparatório de Oficiais da Reserva, o CPOR, do lado do 3º Batalhão do Bombeiro Militar, e ali disseram que, para que não houvesse nenhum trauma após essa missão bem e mal sucedida, eu devesse descansar. E eles me deram férias, aí foram férias mesmo. Nessa época eu não tinha experimentado o álcool. Eu fui beber com 35 anos de idade. 35 anos de idade, né? Que eu fui experimentar a cerveja. A primeira cerveja que eu experimentei foi a Skol. E na época eu tomava só laranjada, limonada, suco, vitamina de abacate. Então o que aconteceu, gente? Eu me reuni com um grupo de amigos meus. Eu falo amigos para você ver que essa palavra amigo não tem valor nenhum. Mas nós podemos denominar cada pessoa que está do nosso lado, que gosta da gente, como colegas de 1ª classe, 2ª classe, 3ª classe. Como se fosse cadete de 1º ano, 2º ano, 3º ano. E se ele merecer, ele vai aspirar o posto de oficial. Então você coloca ele na quarentena e deixa ele como aspirante, correto? E ali, eu, inocentemente, feliz por ter feito aquilo, porque para um verdadeiro herói, para um verdadeiro guerreiro, para um verdadeiro homem, defender sua nação daquele princípio que foi te ensinado num regulamento, numa doutrina e num treinamento militar, não tem preço.
Quem me ouve e é militar ou foi sabe do que eu estou falando. Mas aqueles que foram desiludidos também conseguem compartilhar da mesma revolta que nesse momento eu proponho. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E ali eu estava no bar, junto com amigos meus, aspirantes, cadetes de terceiro ano, e a gente conversando, eles bebendo, e eu tomando limonada, porque eu não ingeria álcool nessa época, né? Nunca fumei, nunca usei nenhum tipo de entorpecente. E todo mundo ali reunido. Então, foi provocada uma briga. E, inocentemente, esses meus colegas entraram e partiram para porrada. E eu fiquei de escanteio, porque eu não queria aquilo para mim. Em menos de 10 minutos, eu lembro até hoje, chegou uma viatura veraneio da Rotan. Na época, as viaturas do meu estado aqui eram brancas e chumbo, né? Aí chegou primeiro essa viatura da Rotan, essa veraneio da Rotan, que tinha até o giroflex quadrado na época. 2 Opalas Commodoro, também com o giroflex quadrado. E ali, eu lembro até hoje, um tenente e um sargento, eles disseram assim, olha, quem for militar, fica desse lado, e quem for civil, todo mundo com a mão na cabeça. Eu, como militar, saí, né, junto com os meus amigos. Você vai entender o porquê que a amizade é uma farsa, né? E você tem que tomar muito cuidado a quem você confia. Por isso que eu sempre tive o pé para trás, sempre tive o pé para trás. E mesmo assim, né, eu já tinha pavor do ser humano. Então depois dessa eu fiquei mais precavido ainda. Por isso que quando eu adoeci sozinho, né? E ali, o que aconteceu? Apresentamos, né, a nossa identificação funcional. A nossa matrícula ela foi consultada. Os meus amigos, entre aspas, né, eles foram liberados. E quando chegou a minha vez, a minha matrícula não passou pelo Copom. E aí o tenente conversou comigo, o sargento conversou comigo, e tiveram, né, que me conduzir para a delegacia. Veja bem, eu entrei em contato com o CPUR, que ignorou a minha ligação na época. Entrei em contato com a PE, né, no 12BI, eles ignoraram a minha ligação. Então o exército não ia aparecer. Então eu fui conduzido pela própria polícia militar mesmo, sem algema, sem nada, na delegacia que ficava, não sei se hoje fica, na Avenida Vilarinho, né? Chegou ali, conversei com o delegado pediu que eu fosse conduzido para a Polícia Federal. Chegou na Polícia Federal, eu contei toda a minha história para o delegado, que hoje com certeza já está aposentado, por isso que eu não vou divulgar o nome de nenhum dessas pessoas, desses personagens aqui, né? E o delegado da Polícia Federal, ele me conduziu pessoalmente, junto com alguns agentes de Polícia Federal, até a minha casa, em carro descaracterizado. Na época, eu morava de aluguel, eu não tinha meu apartamento ainda, né? Meu primeiro imóvel eu não tinha. E eu sempre, quando eu saía de casa, eu colocava uma guimba de cigarro, apesar de nunca ter fumado, em cima da parte da porta, de modo que se alguém abrisse a minha residência, essa guimba ia cair e a pessoa não ia perceber. Então, quando nós chegamos na minha residência, eu estou fazendo um resumo aqui para você ver o que é a sua nação, tá? Eu verifiquei e falei com o delegado assim, olha, toda vez que eu saio, eu coloco uma guimba de cigarro próximo ao marco da porta, na parte de cima. Se
Se esse cigarro estiver no chão, ele vai estar no chão se a porta for aberta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar um vidro aqui da sala e a gente vai olhar. O delegado ficou assim, atento com o que estava dizendo. Eu quebrei o vidro da sala e quando nós olhamos, a guimba de cigarro estava no chão do jeito que eu tinha falado antes de abrir a porta, porque eu já suspeitava que se a minha matrícula não tinha batido, alguém provocou toda essa distração até a ponto de eu ser conduzido em 2 delegacias, uma civil que não ia resolver nada, nem se fosse uma possível falsidade ideológica, né? E a outra da federal, por se tratar de uma identidade que não tinha compatibilidade de matrícula e por ser um documento federal, aí é a cargo da Polícia Federal, por isso que eu tinha sido conduzido para lá. Se você não sabia disso, fica sabendo. O delegado ficou admirado. Aí chamamos um chaveiro. O chaveiro constatou que minha porta tinha sido aberta com uma micha. Entramos, nada na minha casa tinha sido revirado. Nada. Absolutamente nada. Mas quando eu vou na caixinha de sapato, onde eu tinha os meus álbuns de fotografias, onde eu tinha 2 fitas VHS, na época que foi a época principal que, como recruta, eu ingressei no 12º Batalhão de Infantaria em Belo Horizonte, e naquela época se fazia a nossa filmagem do ingresso, né, e da dispensa, e depois você comprava essa filmagem em VHS, não estava mais lá, nem meus álbuns de fotografias. E o pior de tudo, estou fazendo aqui de uma forma resumida, né, mas no meu livro eu estou contando tudo isso. Quando eu me dirijo ao Banco do Brasil, que é onde eu recebia meu pagamento, a minha conta tinha sido encerrada. Não é verdade? Eu já contei isso para algumas pessoas e venho falando isso praticamente desde 2016, né? Desde o momento que eu comecei a falar sobre minha vida, né? Sobre o que eu fui, o que eu sou também. E ali o delegado ele compreendeu que tinha acontecido alguma coisa. E ele viu a verdade nos meus olhos e ele não usou de prevaricação, de forma alguma. Ele acreditou na minha história e ele só disse uma coisa: toma muito cuidado, meu filho. Eu não vou nem te denunciar por isso, nem formalizar uma denúncia ao Ministério Público. Vamos fingir que nada disso aconteceu. Porque até agora você me deu provas de que realmente você é um militar e de que realmente alguma coisa, por consequência do que você fez, para que não seja dito para as pessoas, você de alguma forma está sendo excluído. Ele só me desejou sorte. Só isso. Passou uns dias, eu fui no Banco do Brasil, meu cartão magnético não funcionava. Quando eu cheguei na agência, o meu gerente estava tenso, sabe? E ele olhava para o lado, eu olhava, mas não conseguia ver ninguém. Mas eu via várias pessoas, mas eu não conseguia descobrir para quem ele estava olhando. Ele só me entregou um cheque e tinha falado assim que a minha conta tinha sido encerrada. Mas pelo menos os valores que eu tinha poupado me foram devolvidos. E aí, alteraram a minha data de nascimento, fizeram um pandemônio na minha vida, para que eu não conseguisse provar que naquele ano eu tinha idade compatível para ser militar. Não é verdade? Então, essa nação chamada Brasil, ela é muito perigosa. Ela é perigosa para o cidadão de bem, ela é perigosa para os próprios políticos, ela é perigosa para todo mundo. Nós tivemos 2 presidentes assassinados. E nenhum deles teve solução. Foi caracterizado como um como um acidente, outro como suicídio. Não é verdade? Então, esse mundo, que nem eu falo para vocês,
do portão ali para fora não é aquilo que vocês imaginam. Não é aquilo que vocês imaginam. Então valeu a pena fazer aqui esse resumo para vocês. Certo? Valeu a pena. E com tudo isso vocês irão entender onde eu quero chegar e o porquê que lá no começo do áudio eu disse que eu tinha aquele sistema, né, de quando voltasse para dentro do planeta, ter aquelas reações. Por quê? Porque quando você está na presença deles, agora já estou mudando de assunto, tá, gente? Foi só uma reflexão que eu fiz conforme eu falei. Então, quando você está na presença deles, a sua energia, ela carrega de uma forma que você fica nas nuvens. Quando você é devolvido e novamente experimenta a energia, né, desse planeta chamado Eleap, você, de alguma forma, vai compactuar com o que ela está passando. Então, o seu caso é diferente, mas o meu caso, ele é um pouco excepcional nesse sentido. Não por ser um contactado, mas por ter essa sensibilidade e de entender e compreender a consciência do próprio planeta. Como eu já expliquei trocentas vezes lá nos meus vídeos, né, no meu canal lá no YouTube, né? Então, gente, quando eu chegava aqui, eu ficava muito mais agressivo do que eu sou. Agressivo no que sentido? De não ter paciência para perguntas idiotas, de não perder tempo para responder aquilo que eu já falei, né? Então, eu tenho birra e nojo de pessoas que se fazem de entendido, né? Então, como eu dispenso essas pessoas por excesso de contingente? É tirando elas da minha vida. Porque não existe arma melhor no mundo do que você ignorar uma pessoa. Você não precisa de violência, você não precisa xingar, você não precisa ameaçar, basta você ignorar. Quando você ignora alguém, é pior do que você apontar uma arma para a pessoa. É melhor do que você xingar, desmoralizar e desacatar uma pessoa em si. Então, ignora. E eu sou bom para isso. Eu sou ótimo para ignorar as pessoas. Eu tenho esse dom, eu nasci com esse dom. Que para muitos pode ser defeito, mas para mim é bênção. Né? Para mim é bênção. E com isso, eu tinha essas alterações. Então, várias vezes, eu falei, ó, eu tô indo para fora do planeta, não sei que dia eu vou voltar. Pode ser daqui 10 minutos, pode ser daqui 5, pode ser daqui um dia, pode ser daqui 12 horas, pode ser daqui um ano, né? Mas o dia que eu voltar, não conversa comigo. Eu deixei isso explicado, né? Só que isso sempre me incomodou. Apesar de compreender a consciência do planeta, isso sempre me incomodou. Sempre. Né? E hoje, isso de mim foi totalmente arrancado. Porque existe um tempo para todas as coisas, né? Para todas as coisas, literalmente. E o meu tempo de não mais sofrer por essas anomalias de energia, né? E não é uma energia espiritual, não, porque essa porcaria não existe, não. É uma energia da sua sensibilidade, da sua sensatez, da sua razão, daquilo que mostra quem você realmente é. É aquilo que você, às vezes, não admite olhando no espelho. É quem você realmente é. Eu vou enviar esse áudio aqui, gente, para não ficar como aconteceu no último áudio. Eu acreditei que estava gravando e acabou que o áudio já tinha sido enviado, né? E algumas pessoas me perguntou, cadê a outra parte? Eu enviei a outra parte, mas mesmo eu falando, eu acho que eu parei aqui. Algumas pessoas ainda quis saber da outra parte. Eu nem me lembro mais onde eu parei, mas então vou enviar agora
a 1h25 já que vai dar, eu vou enviar e já vou gravar outro.